A finalidade da cruz. A finalidade da cruz. A cruz é o símbolo do cristianismo. Amém? Nossa, eu não esperava essa reação de vocês. Eu pensei que ia ouvir um amém bem forte aí. É sim. O budismo usa a cruz? O hinduísmo usa? Não. Eu não tenho dúvidas. É símbolo do cristianismo. Não é não, Anderson? Sim, Anderson? A cruz é o símbolo do cristianismo? Sim ou não? A cruz é o símbolo dos católicos e protestantes? Sim ou não? Sim. Sim? Sim. Sim, usa, né, Marcos? Sim, sim. Mas será que nós podemos considerar que essa grande massa do povo, de fato, porque usam a cruz, Ademir, são cristãos? Não. Essa é a nossa resposta. Entendo. Sim, sim. Ser cristão é apenas crer em Cristo? Não. A Bíblia fala que até os demônios creem e tremem. Né? Basta crer? Não. Cristão é aquele que vai uma vez por semana na igreja? Não. É aquele crente que se encontra mais consigo do que é o Senhor? Esse é o cristão? Não. O conceito de ser cristão hoje, da palavra cristão hoje, está confuso, porque apesar da maioria quer dizer que é cristão, que é crente, a sua vida não condiz com o que Cristo ensinou e viveu. Sim, Maria? Sim. A palavra cristão aparece, Paulo Alberto, pela primeira vez na Bíblia em Atos 11:26. Atos 11:26. Lá em Antioquia, foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Esse apelido foi dado pelo próprio povo aos discípulos do Senhor Jesus, porque aqueles discípulos estavam falando, vivendo de tal maneira que eles lembraram Jesus. O povo ouviu que eles estavam parecidos com Jesus Cristo. Eita, coisa linda demais! Já pensou? Você, essa igreja, andando pelas ruas de Maringá e as pessoas dizerem: ó, ali está um cristão, ali é um cristão. Amém? Glória a Deus. Muito tempo atrás eu ouvi uma pregação, quando Eliseu passava numa cidadezinha, havia uma viúva, uma senhora rica que falava: eis o homem de Deus passando. E o pregador falando para os pastores, eu falei: Senhor, quem me dera que as pessoas pudessem saber que eu sou o homem de Deus. Você tem que ter esse desejo. Quem me dera que as pessoas saibam que eu sou cristão, parecido com Jesus Cristo. Tenha esse desejo, meu irmão, de ser parecido, de ser chamado de cristão. E não se chamar, mas se ser chamado. De uma feita, o Sinédrio chamou os discípulos: não falem mais desse nome, papá. Aí despediram eles. E a Bíblia fala lá em Atos, já que eles viram que os discípulos haviam estado com Jesus. Em outras palavras, eles viram que os discípulos estavam parecidos com Jesus. Glória! Cristão, parecido com Cristo. Aí sim, cristão, Gabi, de todo bom se você acertar. O que significa cristão? Não vale falar.
Cristão significa pequenos cristos, pequeninos, parecidos com Cristo, mas que vai crescendo cada vez mais à semelhança de Jesus. Isso é cristão, aquele que se parece com Cristo, aquele que está sendo transformado à imagem de Cristo. Eu sei que o mundo mais caracteriza o cristianismo como um crucifixo. Você já viu o crucifixo? Você já viu alguém fazendo o sinal da cruz? Muito. As igrejas de crentes evangélicas, e especialmente as católicas, ali tem uma cruz enorme, não é? É uma cruz enorme. Essa igreja aqui não tem, mas tem a verdadeira cruz aqui. Nessa igreja tem a verdadeira cruz. Os oficiais ali usam símbolo da cruz. Quando eu era adolescente, eu assisti um filme de exorcismo, Priscila. Acho que é por isso que até hoje eu não gosto muito desses filmes de terror, de medo. Porque eu era adolescente e eu vi um sacerdote com uma cruz de madeira na mão e para expulsar o demônio, e o demônio deu uns gritos e aqueles olhos daquela moça assim. Nossa, eu fiquei arrepiado, com medo. Naquela época eu não era cristão, né? Era um adolescente de 13 anos por aí. E eu fiquei impactado com aquela cena. Fiquei arrepiado, deu um pulo no banco. Já pensou o bicho se manifestando de repente para quem nunca tinha visto? Nossa, fiquei arrepiado. Aí eu vi um sacerdote pegando o crucifixo e indo em cima do demônio, e o demônio ficou com medo e foi recuando. Então eu aprendi que o demônio tem medo de crucifixo. A vida toda eu pensei que era assim. Somente quando Deus me revelou a cruz é que eu pude ver que isso é uma farsa do diabo. Os demônios não têm medo de crucifixo. Não tem. Não adianta pegar o crucifixo e falar, sai demônio. Não adianta. Eles vão rir na sua cara. Eles vão rir. Eu já expulsei demônios várias vezes. Eles são sádicos. Eles riem na tua cara. Mas quando você tem a autoridade de Cristo, eles têm ódio de você. Eles querem te agarrar, mas eles não podem te tocar. Várias vezes fui expulsar, a mão da pessoa endemoniada fazia assim, ó, passava 1 centímetro da minha roupa e não conseguia tocar, porque eu estava justificado pelo sangue do Cordeiro, e Cristo vivia em mim, e quando dava a ordem, eles obedeciam. Eles não conseguem tocar. A gente precisa ter medo. É maravilhoso. Os demônios não têm medo do crucifixo, mas têm medo do Senhor Jesus. Do Senhor Jesus. Se você olhar os evangelhos, se você ler, eles tremeriam. O Senhor vem me atormentar antes do tempo. Eles têm medo do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus é o Senhor deles, é o cabeça deles. Colossenses 2 fala que Cristo é o cabeça da potestade e do principado. Todo o reino das trevas está sujeito a Jesus Cristo. Ele é o Senhor do céu, da terra, e do reino espiritual, do reino material, de tudo. Ele é o Senhor. A cruz que a Escritura se refere não é feita pelos homens, não é um crucifixo, não é de ouro, de pedras preciosas, não é isto. Não é um adereço que se coloca no pescoço, na orelha. Não é isto, meus irmãos. Não seja enganado. A exibição de um crucifixo, seja no pescoço, seja no braço, seja onde for, não tem validade no reino espiritual.
não tenho autoridade nenhuma. Muitas vezes eu entendo que uma tatuagem de cruz, a pessoa quer ser um cristão, sim, mas não vai fazer diferença nenhuma quanto à salvação. Não há diferença nenhuma você tendo um crucifixo tatuado no seu braço ou não tendo, não vai fazer diferença nenhuma. Não faz. Estamos falando da obra da cruz no Calvário. É daquilo que nós estamos falando nessa igreja. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, que esta cruz do Senhor é poderosa para salvar. Certamente, vírgula, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, o poder de Deus da salvação, como diz Romanos. Mas aqui Éder está falando assim: certamente a cruz é loucura para os que se perdem. É isso, Éder? Certamente a cruz é? Não. A palavra da cruz, a mensagem da cruz, a pregação da cruz é o poder de Deus para salvar. Por isso, marido, tem que pregar a cruz de Cristo, sim. É a mensagem, é a palavra, Kézia. Ela é poderosa para salvar. A cruz de Cristo é poderosa. O Cristo crucifixo não é. Não é. Cristo não vive no crucifixo, Márcia. Você sabe disso, né? Ele vive no cristão, em nós. Cristo vive em mim e sou eu crucificado. Gálatas 2, 19 e 20. Crucifixo não tem poder para salvar. É preciso crer na palavra da cruz, porque é a verdade de Deus que salva. Nós queremos na palavra, na obra da cruz, e é assim que a cruz se tornou eficaz na nossa vida. A finalidade da cruz é salvar o homem do pecado e da morte. Estou falando hoje da finalidade da cruz. Se você quer que a sua família seja salva, você tem que pregar a cruz. Se o pastor ama a sua igreja e quer vê-la no céu, ele tem que pregar a mensagem da cruz. Ninguém diz amém. E que amém fraco. Acho que você não está crendo por isso. Não é possível. Romanos 11, 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. A pregação do Evangelho. O Evangelho tem cruz, sim, senhor. É poder de Deus para salvar. Se você crê, não estou te induzindo, mas se você crê na pregação da cruz como poder de Deus, diga amém. Romanos 1, 16. Será que vocês ouviram errado? É, aqui a gente não pode falar nada errado, que não passa nada, não. Amém, igreja. Amo vocês, porque vocês não deixam passar nada errado. E eu errei, falei 11, mas é 16, tá bom? Beleza? Estamos combinados? Continua falando e corrigindo aqui. É assim mesmo. É questão de número. É questão de número. Mas aqui nós temos erro, tem que estar corretíssimo a palavra.
A finalidade da cruz é trazer o homem para Deus. A cruz liga o homem ao céu, a Deus. Essa obra foi para nos levar para Deus, foi para abrir um novo e vivo caminho até Deus. Essa é uma das finalidades da cruz. Se você quer que a sua família vá para o céu, pregue a cruz. Por que hoje vocês não estão falando amém? Eu não estou entendendo. Vocês não estão concordando? Sim? Sim. Por que não diz amém? Amém. Está anotando? Mas pode dizer amém também, tá bom? Vocês creem nisto? Amém. Agora sim. Agora beleza. Eu tenho certeza que os irmãozinhos dessa igreja online estão dizendo amém lá, viu? Para a obra da cruz te levar para o céu, por que isso é verdadeiro? Primeiro, porque lá na cruz somos banhados pelo sangue de Cristo, de Jesus. Esse sangue nos justifica perante os olhos de Deus de todos os nossos pecados. A obra da justificação é uma das maiores obras que Deus realiza por meio do sangue da cruz. Você tem que ter plena certeza que você é uma pessoa justificada diante de Deus pelo sangue da cruz. Marcos, outra grande obra que Deus realiza por meio da cruz é a regeneração, o novo nascimento, fazendo morrer o nosso velho homem juntamente com Cristo ali, e nos dando a vida de Cristo, nos fazendo nascer no Espírito. Justificação, regeneração. E quando Jesus fala, quem quer vir após mim, negue-se, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. A vida de cruz, a senda do Calvário, é porque Deus quer santificar você, separar você de si mesmo, do pecado, deste mundo perverso, e ser exclusivamente de Deus. Quando você chegar lá no fim da sua vida, nos últimos dias da sua vida, você tem que saber que é uma pessoa santificada, isto é, totalmente do Senhor Jesus Cristo. Seja santo, separado para Deus em todo o tempo. Porque se você não tiver a justificação, a regeneração, a santificação, que são obras exclusivas da cruz, você não terá a glorificação, a glória do céu. Isso é precioso. Não esqueça, igreja, não esqueça dessas três coisas maravilhosas que Deus faz por intermédio da cruz. Eu gosto da mensagem da cruz, Márcia. Ela me revela muito Jesus, me revela muito o amor de Deus. João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Decorava desde há muitos anos atrás, desde o século passado, desde criança. Ana Paula, então, vixe, nem se fala, filha de pastor. Shelley também. Mas ali, porque Deus amou o mundo. E eu ouvi muitas pregações sobre o amor de Deus, mas eu nunca fui totalmente convencido aqui no meu espírito sobre o amor de Deus com essa pregação. Porque Deus amou, Deus amou, Deus amou. Eu gosto da palavra porque ela é perfeita. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Deu o seu Filho. Esse deu, Maria, deu-se aonde? Na cruz. Quando Deus me revelou a cruz, eu pude ser imediatamente convertido
convencido do amor de Deus, tanto que essa igreja me ouve tanto pregar sobre o amor de Deus pela cruz de Cristo. É maravilhoso. O apóstolo Paulo, João, foi tão convencido do amor da cruz, que ele, em 1 João 4,10, define o que é amor. 1 João 4,10. A igreja tem que ter essa convicção. A igreja tem que saber o quanto é amada por Deus. Por quê? Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ele foi moído, esmagado na cruz. Ele se tornou a propiciação, a oferta, um animal, um cordeiro que foi morto por causa dos nossos pecados, recebeu a ira de Deus. Isto é propiciação. É por isso que Deus não está irado conosco hoje, porque esta ira já caiu sobre Jesus, porque Ele se tornou a nossa propiciação. E isto é amor. Isto é amor. Outra finalidade da cruz é que Jesus levou e foi sobre si o quê? Os nossos pecados. 1 Pedro 2,24. 1 Pedro 2,24. Carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, sobre a cruz, os nossos pecados. Ele carregou sobre si, sobre os seus ombros, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados. Isaías 53, o profeta descreve esta finalidade da cruz. Jesus precisou levar os nossos pecados sobre si. Isaías 53, no versículo 4, diz que certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Sublinha, Bárbara, esse sobre si já apareceu 2 vezes. No verso 5 diz assim: que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Sobre Ele. No verso 6 diz que Deus fez cair. No verso 6, Deus fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. No verso 12 diz que levou sobre si o pecado de muitos. Está vendo? Jesus levou sobre si, aonde? Na cruz. Mais uma das finalidades da cruz, meus irmãos, Jesus precisou levar nossos pecados, por isso foi levantada uma cruz. Uma outra finalidade da cruz, biblicamente falando, foi para que Deus pudesse manifestar a sua justiça. A sua justiça. Acho que o império das trevas estava toda oba-oba, achando que por ter introduzido o pecado no mundo, eles estavam dominando o mundo. Eles ficaram assustados e calados diante da obra da cruz, porque eles viram que Deus foi justo. E Deus queria mostrar não só para o império das trevas, mas para todo mundo, em todas as gerações. E infelizmente a grande maioria dos crentes não estão enxergando
a justiça de Deus. Mas quando Deus revela a igreja, a sua justiça estampada naquela cruz, você fica maravilhado com o santo e justo Deus. Você passa a crer e a confiar muito mais nesse Deus justo. Um dos atributos que eu amo e vejo em nosso Deus é justiça. Isso nos inspira. Se você não é justo, você não é nascido de novo, porque o que nasceu de Deus pratica a justiça. 1 João fala sobre isso. Amo demais a cruz, porque ali foi o tribunal onde Deus pagou com o sangue do seu filho o preço do nosso resgate. Cruz mostra que Deus não é tão pequeno, que Ele é justo, honesto, verdadeiro. Quando você olha para a cruz, você pode ver a justiça de Deus. Houve um derramamento de sangue para a remissão de pecados. Ele perdoou, justificou, porque houve um derramamento de sangue do seu Filho amado naquela cruz. Deus precisou derramar o sangue, a vida de Jesus na cruz para nos remir do pecado. Que Deus justo nós temos. Legal, Benoni, lá no Velho Testamento, no Salmo 98, versículo 2, Deus já falava da manifestação da sua justiça. Salmo 98, 2, o Senhor fez notória a sua salvação. A cruz ainda não havia levantado, mas o projeto de Deus já havia levantado antes da fundação do mundo. O Senhor fez notória, diz o salmista, milhares de anos antes da cruz em Jerusalém, no Monte do Calvário. É maravilhoso, é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Que maravilha! Maria, é verdadeiro o que você está ouvindo, está na palavra de Deus. A cruz é a verdade para a nossa salvação e é de Deus. Diga amém. Para mim, tá? Marcos, para mim. É o que eu tenho visto. Uma outra finalidade da cruz é proclamar continuamente a misericórdia e o perdão de Deus para os pecadores. Por isso a mensagem da cruz tem que ser continuamente pregada, porque sempre os pecadores terão que ouvir esta palavra para serem salvos. Uma das mensagens que o pecador mais necessita ouvir é a mensagem da cruz, porque a mensagem da cruz é Deus falando ainda hoje que Ele é misericordioso e nos perdoa dos nossos pecados. A cruz é isto, Arthur. Deus dizendo: Filho, eu te perdoo. O meu perdão está valendo. É tremendo. Aleluia! É a mensagem do perdão de Deus para os pecadores, para o mais terrível pecador. O diabo, Zeca, começa a buzinar na orelha do pecador. Pega uma vez, pega 10, faz coisa ruim, mente, estupra, mata e vai, e o diabo vai lá. Aí, Ivone, o camarada acha que não tem mais salvação. A cruz é o contrário da palavra satânica. Satanás quer que você acredite que não resta mais perdão. Nunca mais vou te perdoar, viu? É uma palavra satânica. Não diga isto. Todas as vezes, perdoa. A cruz me faz lembrar que eu devo perdoar o meu
ofensor todas as vezes, todos os dias que eu for ofendido. Os adúlteros, mentirosos, assassinos, prostitutas, idólatras, todos podem hoje receber o perdão de Deus, porque uma cruz foi levantada. A cruz proclama de modo ininterrupto, incansável, o amor e o perdão de Deus, Anderson. Enquanto essa cruz permanecer, e vai permanecer por toda a eternidade, há perdão para todos. Cruz é sinônimo de perdão. Para mim, hoje. Os pecadores necessitam ouvir a mensagem da cruz. O que mais tem são pecadores sobre a face da terra. Por isso essa mensagem tem que ser proclamada por todos os cantos deste mundo. A finalidade da cruz é eficaz, é insubstituível, é verdadeira e eterna. Infelizmente, muitos crentes não entendem a mensagem da cruz. Com boas intenções, mas equivocados, querem sempre dar um jeitinho na mensagem da cruz. Querem que o pastor pregue uma mensagem amena, uma mensagem sem a rudez da cruz, uma mensagem da cruz melosa, agradável. Satanás quer isso também. Por isso as igrejas que crescem são igrejas onde tem muitas pregações agradáveis aos olhos, aos ouvidos, cultos maravilhosos que entretêm os crentes em nossos dias. Eu tenho vontade de gritar então para os crentes, os evangélicos do mundo inteiro: queridos irmãos, abram os olhos, por favor, não sejam entretidos e fiquem acomodados numa igreja até vir a morte. O cristianismo é você viver a cruz dia após dia, sendo transformado à imagem de Cristo, esvaziado a cada dia e enchido de Cristo cada vez mais. Um cristianismo verdadeiro que a cruz faz funcionar, onde cada dia somos transformados à imagem de Cristo. Amém. Cuidado com pregações melosas, gostosas. Com o tempo, Priscila, os crentes procuram pastores intelectuais, cultos. Pode ver, o pessoal procura mensagens com muitas minúcias, muito conhecimento, muita revelação de coisas históricas, teológicas, um monte de coisinhas. Pode ver, os crentes procuram esse tipo de mensagem. O pastor conhece demais, fala da história bíblica, fala do plano de fundo, fala disso, você fica: nossa, esse homem é um homem fantástico. 2 horas de pregação, Ivone, coisas maravilhosas, mas o que funciona não fala, e os crentes ficam fascinados. Toma cuidado, viu? O apóstolo Paulo já advertia sobre esse tipo de pregação, cheio de conhecimento, maravilhosos, que te deixa assim impactado. 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2. Eu penso que o Senhor Jesus e o apóstolo Paulo, se pregassem na igreja de hoje, muitos crentes falaram: nossa, que pregação simples, fraquinha, sem graça. Eu quero aqueles que têm poder, que enchiram a baiana. 1 Coríntios 2, de 1 a 5.
Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Olha, vai prestando atenção. Quando ele foi pregar a cruz, ele não fica falando bonitão, ostentação de linguagem, cheio de sabedoria, cheio de conhecimento, viu? Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Cuidado. A cruz é tão simples que muitos querem flori-la, incrementá-la, enfeitá-la, porque já estamos cansados da rudez e da simplicidade da cruz. Pastor, prega, mas prega algo mais profundo, mais gostoso, algo mais impactante. Cuidado. Um dia eu vou falar sobre esse assunto com mais profundidade. Hoje estou falando sobre a finalidade da cruz, por isso que eu vou correr mais um pouco. Para mim, uma das principais finalidades da cruz é uma pizza. A nossa inclusão na morte de Cristo. Por que eu acho que é uma das principais? Porque poucos têm essa revelação. Romanos 6,3 fala: vocês estão ignorando, não sabem que nós somos batizados, incluídos, imersos na morte de Cristo. A maioria dos crentes não sabem que morreram com Cristo lá na cruz. Uma das finalidades da cruz foi a nossa inclusão na morte juntamente com Cristo. Quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. João 12:32. E aqui está o ponto decisivo do cristianismo, que poucos pregam. A mensagem da cruz é isto, é Jesus falando: quando eu morri naquela cruz, eu atraí, eu incluí você para morrer comigo, para fazer morrer um velho homem. E eu ressuscitei para te justificar, para te dar vida no Espírito, para viver no seu Espírito. Isso é cristianismo, uma nova vida, uma nova criatura, um novo coração, onde Cristo habita. Por isso Jesus falou para Nicodemos: é necessário nascer de novo. Quando você entende a cruz, você entende um pouquinho mais porque que Deus deixou sua glória, esvaziou-se de si mesmo, tomou a forma de homem, de servo, e veio a este mundo e habitou entre nós, cheio de graça, de glória, de verdade. Por que Jesus precisou se fazer homem? Porque havia uma cruz. Uma das finalidades da cruz fez Jesus, Deus eterno, se tornar homem e ser pregado lá no Monte do Calvário, para nos atrair e nos incluir em si. Esta foi uma das principais finalidades da cruz de Cristo: nos levar a morrer juntamente com Ele. Existe uma outra finalidade, Márcia,
maravilhosa da cruz que Deus me revelou esses dias outra vez. Qual é? Jantar. Sushi, Jaque, sashimi. Outra finalidade que eu amo demais no mundo. É que por meio da morte com Cristo, da ressurreição com Cristo, Cristo passa a viver em nós. Estou crucificado com Cristo. Logo não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Oh, isso é maravilhoso. Eu tentei por décadas praticar a Bíblia que eu sempre li. Sempre levei a sério a leitura e a prática da Bíblia, mas algumas vezes eu não conseguia praticar o que a Bíblia me falava. E eu me sentia frustrado. Eu era derrotado. Mas quando Deus me revelou que eu morri e ressuscitei com Cristo, que eu estive na cruz com Cristo, quando Cristo passou a viver em mim, depois de anos, eu comecei a notar que o que Deus estava falando na Bíblia, Cristo estava vivendo por mim. Cristo estava vivendo por mim. Que a Escritura estava sendo cumprida, não porque eu era melhor, não, mas porque Cristo estava a viver em mim. Eu duvido que um ser humano, Shell, consiga praticar a Bíblia sem Cristo. Eu duvido que um ser humano consiga ter vitória e sucesso neste mundo sem Cristo. Eu duvido que um ser humano consiga vencer o pecado e o diabo sem Cristo nele. Cristo é o segredo de tudo. Até a sua esposa, você tem que amá-la em Cristo. Seus filhos, amá-los em Cristo. Para que os seus entes queridos não sejam ídolos da sua vida. Tudo é em Cristo. Sem mim nada podereis fazer, diz o Senhor. Eu vou correr aqui, vou pular umas partes aqui. Só para concluir. A mensagem da cruz não é cansativa. Não é chata. Chata é você. O verdadeiro cristão precisa ouvi-la repetidamente porque é segurança para ele. Perigo vem quando o pregador vem à igreja dormindo, triste, querendo sair embora já. E ele fala assim para ele mesmo: domingo que vem eu preciso pregar uma mensagem mais gostosa, senão a igreja vai esvaziar, senão eles não vão querer mais ir para a igreja. Perigo também é quando a igreja começa a cobrar do pastor. O pastor é muito bravo. O pastor só desce a lenha da gente. A gente vem cansado do trabalho, a gente quer uma coisa gostosa, leve, e o pastor vem com pancada. Eu escutei isso ontem. A igreja está cansada de ouvir essas mensagens duras aí da cruz. Confronta a gente. É uma burlada em cima da gente. Se o pastor cair nessa, Márcia, a igreja será enganada. Você reclama? Não. Tomara que não, nunca. Eu falei ontem que, nessa semana, uma irmãzinha de uma outra cidade, de uma outra igreja, mandei para Deus. Do nada, pastor, está tudo bem? E eu não estava bem, estava muito triste.
abri um pouquinho o coração dela, para ela, e fomos conversando. E ela falou assim: pastor, hoje eu estou ouvindo a pregação de sábado, a coisa séria, aquela pregação dura, a coisa séria. Vocês que ouvem a mensagem da cruz, é sério, viu? Foi uma palavra, né? Sábado, não ontem, da outra semana. E ela tinha acabado de ouvir, né? Ela falou: Deus falou tanto ao meu coração, pastor. Como foi preciosa essa mensagem. Eu precisava tanto ouvir essa mensagem. Era isso que eu precisava ouvir, pastor. E ela completou dizendo assim: a CBR, porque ela participa dessa igreja. Ela é dona de outra cidade, de outra igreja, mas ela participa dessa igreja. E ela falou assim: a CBR precisa ser agradecida a Deus, porque ela pode ouvir a mensagem da cruz. Nós queremos ouvir e nós não temos. Eu disse também ontem, o pastor lá de Rondônia me fez um áudio na sexta-feira, antes de ontem. Pastor Mário, será que eu posso colocar o senhor no grupo que nós temos aqui de líderes e da igreja? Porque essas mensagens que o pastor manda para mim, eu quero que eles também recebam. Aí ele disse: porque a cruz é o linguajar do céu para os homens. Eu nunca tinha ouvido isso. É a palavra de Deus para os homens. É a mensagem de Deus para salvar os homens. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Eu quero repetir as mesmas palavras do apóstolo, porque certamente havia gente reclamando da mensagem da cruz. Ao invés de ser grato, reclama. Filipenses 3:1. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Amém. Amém. A finalidade da cruz, igreja, é imutável. Não é porque você quer florir que vai ser florida. Vamos receber de bom grado. Vamos receber com gratidão a palavra da cruz. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar?